Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Val, nosso intérprete, para uma aula de história sobre colonização inglesa, sobre os colonizadores ingleses. Olhem aqui os objetivos da nossa aula, Compreender como se deu esse processo de colonização na América do Norte, feito principalmente pelos ingleses, e identificar a organização do sistema colonial inglês, Principalmente aí estabelecendo diferenças com o sistema de Portugal, com o sistema da Espanha, Então aqui, em que região da América do Norte se inicia o processo de colonização, Qual foi essa região? Pensando aí, nessa região tão grande, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, por qual região inicia-se esse processo de exploração? Quando que os colonos chegaram, aqui no território norte-americano? Quando que houve essa chegada desses colonos no território norte-americano? Aqui, o navio Mayflower, na Baía de Plymouth, uma obra de William Russell, trazendo aí nessa representação da chegada dos colonos à América. Então aqui, a colonização dos Estados Unidos, ela se inicia pela costa leste, A região dos Estados Unidos em que ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Hoje, quando a gente olha o mapa dos Estados Unidos, de proporção continental, ele vai de leste a oeste. Porém, a colonização iniciada ali na costa leste, as colônias fundadas na região banhada pelo Oceano Atlântico. E os pais peregrinos, a gente até encontra a expressão em inglês, Pilgrim's Fathers, como são chamados os colonos puritanos. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa característica desses colonos, porque eles eram puritanos, eles não eram aí da religião católica. Eles chegam no início do século XVI e fundam a colônia de Massachusetts, mais na região norte dos Estados Unidos. Aqui eu trago, essa imagem é clássica, moçada? Acho que todo mundo alguma vez na vida leu, viu sobre essa imagem, que é o atentado que os Estados Unidos vai sofrer no ano de 2001, o atentado terrorista, o maior atentado terrorista em solo americano, que foi o World Trade Center, O que motivou esse atentado? O que fez com que esses terroristas lançassem aviões nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, Qual é a história por trás desse atentado que leva, a uma nação, um grupo terrorista, a planejar esse atentado, E aqui as torres do World Trade Center queimando no dia dos ataques, Esse dia que entra para a história como 11 de setembro, o ataque ao World Trade Center. Então aqui os Estados Unidos é o terceiro maior país em extensão territorial do mundo, Fica atrás da Rússia e da China. Da colonização da costa leste, nessa região, até a costa oeste, nessa marcha para o oeste, foram séculos de exploração. Então a colonização inicia-se aqui na costa leste, na região banhada pelo Oceano Atlântico, e ao longo dos séculos, essa marcha para o oeste e a conquista da costa oeste dos Estados Unidos. Então foram aí 2, 3 séculos de exploração colonial, de exploração da Inglaterra e posteriormente uma exploração do território feito pela própria nação norte-americana, como por exemplo sobre os territórios indígenas. Conhecer a formação territorial dessa nação é importante para a gente compreender a geopolítica mundial. Então nós temos vários focos, vários pontos da geopolítica que tem aí relação com essa expansão do território dos Estados Unidos, quando a gente olha, por exemplo, a região do Alasca, Por que os Estados Unidos resolveu comprar o Alasca? Veja que ele não é representado aqui, O Alasca faz fronteira com a Rússia, o Estreito de Bering, a Baía de Guantánamo, em Cuba também tem uma relação com a geopolítica dos Estados Unidos. Então, quando a gente compreende a formação do território norte-americano, isso nos permite também a compreensão sobre algumas questões geopolíticas, principalmente aí no século XIX, século XX e início do século XXI. Então aqui a colonização inglesa, esse mapa das 13 colônias em vermelho. Então vejam aqui, toda essa região em vermelho, marcam aí as 13 colônias iniciais nesse processo de colonização
localizadas na costa leste dos Estados Unidos. Aqui a gente tem, né, essas colônias banhadas pelo Oceano Atlântico. E daí nós vamos ter, ao longo dos séculos, né, a ocupação do território a oeste, o que fica conhecido como Far West, e a gente já portuguesou essa palavra para faroeste. Isso vai acontecer no século XIX. Veja que esse mapa, ele traz, né, os territórios indígenas também e os territórios administrados pela Espanha, né, que com o passar dos séculos vão ser incorporados aí ao território dos Estados Unidos. Então essa colonização inglesa e esse processo de colonização. Então, inicialmente, pessoal, muitos trabalhadores, eles foram trazidos da Inglaterra pelos proprietários de terras, né, para iniciar esse processo de colonização. E eles assinavam, né, um contrato prévio de serviço, que ficou conhecido como servidão por contrato. Esses trabalhadores, eles se comprometiam a servir durante um determinado tempo em troca da passagem para a América, abrigo e alimentação. Então era vendido na Europa essas terras, né? Esse sonho de progresso na América. Muitos desses trabalhadores não tinham dinheiro para passagem, para iniciar, né, a vida aqui na América, então eles assinavam esse contrato. Né? A empresa trazia esses trabalhadores, custeava o transporte, custeava, né, a chegada deles, a instalação aqui na colônia, e durante um período de tempo, esses trabalhadores que vinham da Inglaterra deveriam, né, prestar serviços, o que fica conhecido como servidão por contrato, até então que ele pagasse as suas despesas para ter a sua vinda para a América. Beleza? Gente, uma atividade aqui, ó, copia, responda, socialize com a sua turma, socialize com os teus colegas, com o teu professor, com a tua professora, isso é muito importante, né, essa socialização. A frase a seguir, propositalmente, contém alguns erros, né? Identifique esses erros e reescreva a frase corretamente. Qual é a frase? Inicialmente, muitos trabalhadores foram trazidos da Inglaterra pelos proprietários de terras, assinando um contrato prévio de serviço que ficou conhecida como escravidão por contrato. Analise a frase, identifique o erro, reescreva e a gente corrige daqui a pouquinho. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Propositalmente, esta frase, ela contém um erro. Vamos identificar e reescrevê-la de forma correta. Então aqui, né, o erro está que ficou conhecido como escravidão por contrato, né, esse contrato assinado pelos trabalhadores que vieram para a colonização dos Estados Unidos. Então a frase pode ser escrita, deve ser escrita da seguinte forma:
Inicialmente, muitos trabalhadores foram trazidos da Inglaterra pelos proprietários de terras, assinando um contrato prévio de serviço que ficou conhecido como servidão por contrato e não escravidão por contrato, como estava na frase. Bem tranquilo, né? Galera, aqui, ó, início do século XVII, o ano 1620. Chega, né, à América um navio de nome Mayflower. Esse navio trazia um grupo de colonos puritanos, calvinistas, que vão fundar a colônia de Massachusetts. Quem eram esses colonos, né? Eles ficam conhecidos como pais peregrinos, em inglês Pilgrim's Fathers. Você vai ler aí talvez um livro, um documento, ele traga a expressão em inglês. Então aqui essa representação, né, do Mayflower chegando na Baía de Plymouth por William Halsall. Então, quem eram esses colonos, né? Eles eram calvinistas, puritanos. A ética religiosa deles era uma ética calvinista. Eles estavam perseguidos na Inglaterra. A Inglaterra havia criado uma religião chamada anglicana, perseguia esses calvinistas. Diante dessa perseguição religiosa, esse grupo de calvinistas puritanos, então, resolveram vir para a América para iniciar a sua vida aqui. Qual era a ética desses calvinistas? Essa ética protestante tinha um regramento, né, social, mas eles também defendiam que o crescimento econômico ele garantia a salvação da alma. Então, o trabalho dignifica o homem e engrandece a Deus. Se esses colonos enriquecessem em vida, é sinônimo de que eles haviam trabalhado, né, agradado a Deus e eram merecedores do reino dos céus. Então, essa ética trazida por esses calvinistas, né, esses puritanos que chegam, ela é um diferencial frente, por exemplo, à colonização que contava com a presença de católicos, né? A Igreja Católica não condenava a escravidão. Os puritanos, os calvinistas, eles são contrários à escravidão e essa ética, né, de que era preciso enriquecer para conquistar o reino dos céus. Então, a ética protestante dos pais peregrinos, baseadas, né, no calvinismo, permitiu esse desenvolvimento econômico da colônia. Inclusive aqui, né, essa representação do Pacto de Mayflower estabelece formas democráticas de governo para a colônia de Plymouth. Então é onde eles vão, né, se fixar nessa região, Massachusetts, colônia de Plymouth. Como essa região não tinha, né, produtos tropicais de interesse inglês, os colonos que estavam mais ao norte, né, os pais peregrinos, eles tinham uma certa autonomia administrativa com relação à Inglaterra. A Inglaterra não exercia o controle metropolitano da mesma forma que exercia nas colônias do sul sobre essas colônias que estavam localizadas mais ao norte, uma vez que elas não ofereciam, né, uma grande quantidade de produto que fosse do interesse econômico inglês, os produtos tropicais, tampouco oferecia ouro e prata, né? Não é uma região onde eu vou ter aí uma extração significativa de ouro e prata. Diante disso, esses colonos, perseguidos, né, religiosamente lá na Europa, na Inglaterra, vêm para a América, trazem a sua ética protestante calvinista da necessidade de enriquecimento para se alcançar o reino dos céus e também tinham essa autonomia administrativa, né, na região em que eles se estabeleceram, para que a gente lembre sobre isso. Então aqui, gente, essa atividade, olha só, né? O sociólogo Max Weber vai escrever um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Então essa obra ela é conhecida dentro da sociologia, dentro dos estudos da sociologia. Então o livro ao lado, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é do sociólogo Max Weber e estabelece uma relação entre puritanismo dos colonos e o capitalismo. Qual é essa relação, né? Qual seria essa relação entre essa ética protestante dos colonos puritanos e o capitalismo? Escreva sobre isso e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos corrigir, né? Qual é essa relação que eu estabeleço a partir da obra Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, entre os colonos puritanos e o crescimento e desenvolvimento do capitalismo na colônia nos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, para Weber, para Max Weber, esse sociólogo, a ética, a conduta dos puritanos favorecia o crescimento do capitalismo. Uma das premissas, né, uma das regras desses puritanos era de que o enriquecimento através do trabalho garantia a salvação da alma. Então eles precisavam enriquecer para, né, que eles tivessem a comprovação de que eles tiveram um trabalho digno e assim ganhar o reino dos céus. Então isso favoreceu o desenvolvimento econômico da região, favorece também o capitalismo. Aqui uma possibilidade de resposta, compartilhe, converse com a sua turma, com o seu professor sobre essas respostas, né? Gente, olha só, né? Fundação da Universidade de Harvard, a universidade aí talvez mais famosa do mundo, né? A melhor universidade que a gente tem. A Universidade de Harvard, a mais antiga dos Estados Unidos e considerada uma das melhores universidades do mundo, foi fundada em 1636 em Massachusetts pelos colonos da região. Então, eles chegaram em 1620, como a gente viu, 16 anos depois já fundam, né, uma universidade na colônia. Então vejam aí a importância que eles davam para a ciência, para os estudos. Harvard se torna aí, né, uma das mais importantes universidades do mundo todo. Fundada por colonos protestantes, puritanos, calvinistas na região de Massachusetts, aqui o brasão da Universidade de Harvard, né? Então aqui sobre essa diferença, né, entre as colônias do sul e as colônias do norte, né? Então nós temos um grupo de colônias aqui ao sul, né? Veja que Massachusetts, essa colônia mais ao norte, né? Essas colônias mais ao norte, vejam que Massachusetts é a colônia aqui mais ao norte, e havia uma diferença, né, entre essas colônias, esse bloco de colônias que estavam ao norte e esses blocos de colônia que estavam ao sul, né? O clima mais frio, então essa região tinha um clima mais parecido com a Inglaterra, e a ausência de metais preciosos nessa colônia do norte favoreceu a construção de uma sociedade mais igualitária e sem uma rígida administração metropolitana, nessas colônias aqui mais ao norte, né? Elas tinham a Inglaterra não exercia esse controle, uma vez que não eram ali encontrados produtos de grande interesse comercial para os ingleses. O mesmo não acontecia aqui mais nessas colônias do sul, uma produção mais tropical, né? Uma produção latifundiária, monocultor, que atendia aos interesses da Inglaterra em vender e enriquecer com os seus produtos. Beleza? Pessoal, aqui ó, uma atividade para a gente pensar, né? Quais características garantiam às colônias do norte uma relativa autonomia administrativa em relação à coroa britânica, à coroa inglesa? Pensem na atividade, a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, aí, quais características garantiam às colônias do norte uma relativa autonomia administrativa em relação à coroa britânica, à coroa inglesa? Vamos ver aqui uma possibilidade, né? As colônias localizadas mais ao norte possuíam um clima similar ao europeu, né? Então elas não eram propícias para a produção de gêneros tropicais, como o algodão, tabaco, cana-de-açúcar, que garantiriam uma maior lucratividade para os ingleses. Também não foi encontrado metais preciosos em abundância nessa região das colônias, né? Dessa forma, a Inglaterra não exercia um rígido controle sobre as colônias, né? Como, por exemplo, Massachusetts, que estavam localizadas mais ao norte. Esse controle ele era exercido nas colônias do sul, que tinha essa característica de monocultor latifundiário, e isso gerava, né, os lucros para a coroa inglesa. Então, essa diferença que a gente vai estabelecendo entre a colonização mais ao norte e a colonização mais ao sul. A colonização mais ao sul da América do Norte, né, essas colônias que estavam mais ao sul da América do Norte, ela é similar ao que a gente vai ter, por exemplo, no Brasil e na América Espanhola. Beleza? Pessoal, aqui nossa retomada, a colonização dos Estados Unidos, não se esqueça, portanto, ela se inicia pela costa leste, pela região banhada pelo Oceano Atlântico, né? Século XVII, a chegada dos colonos puritanos calvinistas, né? E a fundação da colônia de Massachusetts, mais aí a colônia mais ao norte desse território, né? Aqui em 1636, a fundação da Universidade de Harvard, né? 1636, a universidade mais antiga dos Estados Unidos e uma das mais importantes do mundo todo, fundada aí por esses colonos puritanos calvinistas, demonstrando essa preocupação, né, com o desenvolvimento econômico da colônia, o desenvolvimento da educação na colônia. As colônias mais ao norte, elas possuíam uma maior liberdade, uma maior autonomia administrativa em relação às colônias do sul, né? O clima similar ao europeu e a ausência de metais preciosos desestimulou a Inglaterra em exercer o controle metropolitano nessa região. Esse controle era exercido de forma mais ostensiva nas colônias do sul com a produção de gêneros tropicais. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, fiquem bem, se cuidem, até a próxima aula.